Muito bem, então, pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Tríade Podcast. Eu sou Marcelo Fassbinder e estamos aqui com uma edição muito legal hoje, porque o convidado que eu trouxe é um cara super talentoso, uma referência para mim desde sempre, que eu me conheço por gente, né? Mas antes de eu apresentar ele, eu quero falar aquela frase que eu sempre falo, que ninguém faz nada sozinho. Sendo que ninguém faz nada sozinho, quero agradecer aqui o meu amigo Johnny, da Johnny's Studios, né, que está nos dando uma mão aqui nos áudios, e também o Luan Possebon, o nosso diretor aqui de imagem, e o Gabriel Ávila Fassbinder. Muito obrigado aí, pessoal. E o nosso lema é o seguinte, ó, ninguém faz nada sozinho, né, João? É verdade. Então, com vocês aí, João Batista, grande produtor musical, instrumentista, é um cara que é uma referência aí, fez muita história aí na vida de muita gente. Obrigado, João, por estar aqui participando desse podcast e ter encontrado um horário, uma data na tua agenda para estar nos prestigiando aqui. Muito obrigado. E agora eu já quero começar já perguntando para ti, né? Já para te apresentar pro pessoal, né? E já começar a falar esse bate-papo, essa troca de ideia aqui. Te apresenta pro pessoal aí. Tá bom. Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui no Tríade Podcast. Tríade Podcast. E conhecer a rapaziada aqui, conhecer o Jones, Gabriel, né? Luan, Gabriel. Agradecer a todo o apoio aí. Uma alegria estar com vocês essa noite aí. Se Deus quiser, vai ser um bate-papo bem legal. Pô, cara, agradecemos demais assim, a tua presença e espero que mais vezes a gente possa fazer isso, né? Junto, né? Amém. O João hoje, nós viemos só para bater um bate-papo aqui, né? Mas outras vezes a gente vai fazer um som aqui. Porque o homem é de verdade. Rola um somzinho. Né? Grande baixista que influenciou muita gente, né? Eu sou um baixista na atualidade de hoje porque muito foi da influência do João, né? Então eu sou muito grato a Deus pela tua vida. Muito obrigado aí. Mas me conta, João, como foi assim que a música te encontrou, tu encontrou a música, como é que é essa história aí? Isso vem de quanto tempo? Ou tu quiser falar também, que tu veio, tu é natural da onde e tal, né? Uhum. Lá do início, lá, vamos começar essa conversa aí. Beleza. Não, sou de Porto Alegre mesmo, nascido e criado em Porto Alegre, né? E a música na minha família teve presente desde sempre. Meu avô era músico, né? E músico não profissional, ele era funcionário da Caixa Federal e o principal hobby dele era violão, né? Gostava de tocar e cantar. Violão. E logo que a família se converteu, meus irmãos começaram comprar guitarras e começaram a aparecer músicos lá em casa e aparecia gente tocando e cantando e eu era muito novinho, né? Tinha 6, 7 anos de idade. Então essa aproximação do meu avô, né? Mas esse pessoal que começou a chegar em casa começou a fomentar a música na nossa família. E um belo dia eles aparecendo com umas guitarras, né? E eu que já era louco por violão, quando via guitarra, enlouqueci mais ainda. Isso, né? Com que idade? Eu devia ter de 8 para 9 por aí. Bah, cara, que fase, né? A fase que a gente descobre, assim, Eu lembro quando eu vi o primeiro acorde de violão, assim, eu fiquei fascinado, né? E aí tu conheceu as guitarras. Conheci as primeiras guitarras, né? Do tempo aí da Beatlemania ainda, né? Pô, legal, cara. E era um tempo que era muito difícil as guitarras entrarem nas igrejas, né? Hoje a rapaziada tem, assim, a alegria, né, de ter todo o apoio, né, da igreja, de uma forma geral, né? Mas houve uma época que a guitarra não era muito bem-vinda na igreja, né? Mas era novidade, né? O pessoal estava recém começando, né? Tudo tem uma fase, né? Uma parte da história, né, que pessoas mudam. Eu também sou do tempo que a bateria, né, não podia estar na igreja. Guitarra e bateria, não. Imagina. Naquela época que tem pessoas que da atualidade agora que não acreditam nisso, né? Mas como assim não pode ter uma guitarra na igreja? Não, tinha que ser um órgão eletrônico ou piano, né? Sim. E na tua família, então, o pessoal trouxeram as guitarras. Trouxeram as guitarras e começaram um conjunto, né? Então eu tive, assim, eu chamo de uma escola, né? Uma verdadeira escola de ter, assim, a possibilidade muito novo ainda de ver um conjunto ensaiando na minha frente, na minha casa. Então eu chegava no início do ensaio, saía no final e achava que eu sabia a parte de cada um, né? Só na observação. Né? Na verdade eu não sabia, mas eu pensava que sabia, né? Mas na memória já estava tendo uma memória musical, né? Já começava a identificar o que cada um fazia, quem fazia o solo, né? E eu comecei a estudar violão
Na verdade, eu comecei a tocar de ouvido, né? Tocar de ouvido. E depois eu comecei a estudar violão erudito com 9 anos por aí. Então eu comecei a estudar com um professor espanhol, que a aula tinha horário para começar, mas não tinha hora para terminar, né? Então eram horas de aula, tempo bom, né? Tempo bom, né? E foi muito bom, porque aí já abre um pouco mais a cabeça da gente, né? Legal. E o violão é uma coisa que eu sempre falo, né? Isso, né? Tem pessoas às vezes me procuram pra... eu quero aprender a tocar baixo. Mas então não tem como aprender baixo sem tocar o violão, tocar um instrumento harmônico, né? E o violão é uma escola para outros instrumentos também, né? Então tu estudou com uma pessoa espanhol, um espanhol. Estudei com um espanhol em Porto Alegre, né? E eu fazia um meio termo, né? Porque eu fazia essa parte do violão erudito, né? Aquelas primeiras peças, né? Aquelas primeiras coisas de dedilhado, né? Mas eu sempre tirava muita música de ouvido, né? Então, o que acontecia? A gente queria tocar o solo de alguém. Não tinha internet, não tinha revistas, não tinha videoaula, não tinha nada. Não tinha nada, né? A única coisa que existia era disco e fita, cassete. Então botava os discos e ficava tentando tirar. E foi uma escola também, porque tu acaba aprendendo a desenvolver o ouvido, né? Isso é muito importante, né? Muito importante. Muito importante. E a igreja também, né? A igreja, ela é como o pessoal fala muito que é o bar da Assembleia, o bar da Batista, o bar da... Que a igreja naquela época, as pessoas iam cantar e tu não sabia tom, não sabia nem que música era, né? É uma escola, né, escola. João? Cansei de ter que acompanhar pessoas na igreja, que a pessoa começava a cantar uma música que eu não sabia que música era, e não sabia que tom tava, então eu tinha que fazer uma perseguição, né? Mas isso também foi uma escola, porque a gente acaba aprendendo os atalhos, né? A gente aprende os atalhos e acaba também tendo uma cancha, né? Assim, musical. Foi que nem tu falou, né? Tu via que o conjunto, a banda ensaiando, já no teu subconsciente já estava gravando sons, claro. Já tendo uma noção do que tá certo, o que tá errado, né? Isso com certeza, o pessoal dessa época aí, é uma coisa que ajudou muito, né? Em desenvolver a música internamente da gente, claro. Né? Eu, se não fosse isso aí, talvez eu até nem tocaria nada hoje em dia, né? Porque é diferente, né? Era uma coisa que o cara tinha que ter mais ir na raça, né? Era totalmente raça, né? Na raça, o cara tinha que ter a música nas veias, o cara com vontade. Imagina, tu pegar um disco, pegar uma fita cassete, sentar, não saber nem o nome de acorde, escalas, nada, e tentar fazer igual, né? Era uma batalha, né? Uma batalha pela música, né? Era uma batalha. E assim, eu tinha a gente tinha alguns discos de violão erudito, de, assim, obras mais populares um pouco, né? Não era aquelas obras mais pesadas do erudito. E eu ficava tentando tirar aquilo de ouvido. Então tu tem que achar onde é que tá a linha melódica, onde é que tá o baixo desse acorde aqui, onde é que tá o acompanhamento, e tentar fazer igual que o cara fazia. Né? Isso já, daí tu começou tipo de 9 anos, e daí depois já tava já com 10, 12. Um pouco mais. 10, 11, 12. Eu achei fantástico, nós estávamos conversando aqui nos bastidores que tu comentou sobre que tu tinha 12 anos e tem uma história com cachoeirinha, né? Tem. Essa história eu achei muito, muito legal, cara. Tu conta aí como é que tu fazia. Minha primeira banda, eu pegava uma guitarra lá em Porto Alegre, na Zona Sul, pegava um ônibus até Assis Brasil, dali eu pegava o Sogil para vir até a parada, acho que era 59. 59 aqui, na divisa de Cachoeirinha com Gravataí, né? Isso aí, exatamente. E a gente passava o fim de semana tocando lá com meus amigos, o Paulo Figueiró. Grande Paulo. Paulo tocava guitarra. Nessa época não tinha passado para bateria ainda. O Júlio fazia um baixo. O Júlio fazia o baixo. O Júlio fazia o baixo. E o Isaías fazia a bateria, foi a minha primeira banda. Cara, eu queria ver o Isaías um dia tocando bateria, cara. Ele tocava bem, cara. Tu vê, né? E um pessoal, né? Um pessoal que... amicíssimos até hoje, né? Eu tenho muito carinho por eles. Em especial pelo pastor Paulo, né? O Paulo é um cara que realmente ele abriu o entendimento sobre servir, né? Sobre o servir, sobre o cristianismo na minha vida, né? E um cara que sempre foi muito, muito atencioso,
um verdadeiro pai, assim. Me ajudou muito, assim. Eu toquei um período com o Paulo, né? Tive esse privilégio. Tivemos, né? Esse privilégio aí, né? E graças a Deus a gente tem esses iluminados, né? Na nossa vida, que Deus coloca na vida da gente. Essas pessoas que são realmente relevantes naquilo que fazem, né? Que acreditam, né? No bem, acreditam em Cristo, acreditam nas coisas, as coisas de Cristo, né? E eu achei fantástico tu comentando essa história, que tu pegava tantos ônibus, né? Pra atravessar a cachoeirinha e ir lá pra ensaiar. Muito legal isso. Bacana, né? Muito bacana. E a gente era muito novo, né? Tinha 12, eu tinha 12, o outro tinha 13. Eu acho que o Isaías, o mais velho, tinha 16 anos. 16. Né? Imagina, né? Ele era o cara que comandava, né? Exatamente. E depois disso, mas como é que foi o teu contato, assim, tu começou no violão, né? Comecei no violão e gostava muito de guitarra, né? De guitarra. Então eu não pensava em contrabaixo. Não pensava no baixo. Não pensava em baixo. Mas o baixo, ele começou a aparecer de uma maneira meio, assim, por acaso. Mas hoje, olhando para trás, tem acasos que são, na verdade, disfarces de Deus, né? É verdade, é verdade. Então, tu comentasse sobre, assim, amizade com Paulo, né? E acho que tem escolhas que a vida faz para nós. Deus coloca a pessoa certa na nossa vida, né? E coloca caminhos pra gente também. Então, naquele tempo que a guitarra tinha mais dificuldade para entrar na igreja, o baixo já era um pouco mais aceito, né? Só que eu não pensei nisso. O que eu pensei? Eu gostava de guitarra, só que, paulatinamente, o baixo começou a ter um papel mais interessante dentro da música. Que as músicas mais antigas, o baixo fazia tônica e quinta, então não era tão interessante, né? Mas a gente comecei a ouvir Andrae Crouch. Já ouviu falar do Andrae Crouch? Já ouvi falar. ouvi pouco, né? Mas ouvi falar. Então, desde dos anos 60, né? As primeiras gravações dele, se a gente for ouvir um disco que para mim mudou minha vida, é o Keep On Singing. O baixo tá cantando o tempo todo. Aí a gente começa a prestar atenção. Opa, o que esse cara tá fazendo aqui? Que negócio é esse? E aí aquilo que eu fazia com o violão, de sentar e tirar as músicas do violão, eu comecei a fazer com baixo. Com baixo. Você fazia com baixo. Tinha um baixo, aquela banda lá da minha família tinha terminado, tinha um baixo lá, tinha uma guitarra. E eu tinha que ocupar as tardes, não tinha TV, não. Tinha que me divertir de alguma maneira, me divertia tocando e ouvindo aquelas músicas, né? E junto com isso começou a entrar também outras influências, né? Uma influência forte que eu tive também para ir pro contrabaixo foi um disco de 73 dos Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo. Que é o disco Se Eu Fosse Contar. Então ali o baixo já é mais grooveado também. E aí a gente começa a ouvir, paulatinamente fui trocando pro baixo. E aí eu comecei a tocar no Tabernáculo. Já ouviu falar do Tabernáculo? Tem muita coisa que eu ouvi falar só, né? Mas ouvi falar, sim. Ouvi falar. O Tabernáculo era o culto que seria o culto de jovens do que depois veio a ser a comunidade. Era um movimento, né? Era tipo o pessoal se reunia e era o nome, né? Tabernáculo. Era o nome do lugar, na verdade era o pessoal da comunidade, né? Que naquele tempo eu acho que não se chamava ainda comunidade, não lembro bem, porque era muito novo. Só que o culto de jovens era num lugar chamado Tabernáculo. Então a gente se reunia de novo lá com o Paulo, com o Júlio, com o Isaías. A banda que já vinha ensaiando que já tinha se conhecido lá de trás, né? E aí nesse momento já estava o Dono em Porto Alegre, o Azaf já tinha entrado na história também. E tu já estava no baixo? Eu já estava no baixo. Já estava no baixo. E aí dali eu fui convidado para o Conjunto Gottfriedson, quando estava bem no início ainda, né? E aí eu já estava com o quê? Com 15 anos por aí. 15 anos já. 15 anos por aí. Pô, cedo, né? Cedo, né? Já tocando com esse pessoal todo aí que fizeram história, né? E quem é que era do Gottfriedson? Qual eram os integrantes? Bom, quando eu entrei, ele teve uma mudança muito rápida, né? Porque saiu uma turma e entrou outra. Então, quando eu entrei, era a família. O Azaf, nesse tempo, estava nos Estados Unidos. Quem mais era? O Edson Dutra, a Lili Carvalho no piano. E a bateria era o Otoniel. Otoniel na bateria. Otoniel, que hoje mora no Rio de Janeiro. Muitos anos depois toquei com o sobrinho dele, que é o Rafa Marques. Rafa Marques, pô, baita batera, né? Baita batera, né?
até queria aproveitar o gancho aí e dizer, ó, Rafa, participar aqui do programa aqui do Tria de Podcast. Vem aí, Rafa. Quem sabe o Rafa vem fazer um som de batera aqui, tu faz o baixo aqui, eu fico só olhando aqui, né? A gente traz um cara da guitarra, um teclado aí, fizemos uma festa aí, né? Você tem que tocar. Um pouquinho, né? Eu perto de vocês aí, eu tô... que isso. Né? Cara, muito legal essa história. Mas aí o Gottfriedson foi se transformando, e entrava gente, saía gente, né? Então a gente rodou o estado durante praticamente 5 anos. 5 anos. A gente rodou o estado e o que acontece é que no início eram músicas traduzidas, né? Sim. Alguma coisa já do Azaf, que estava iniciando, e depois começaram a entrar músicas minhas também. Então com 17 para 18 a gente fez o primeiro disco, que é na verdade o primeiro e único do Gottfriedson, né? Eu não tinha 18 completo ainda. E na parte de produção vocês fizeram juntos? Era produção coletiva, né? Coletiva, né? Cada um fazia a sua parte ali. Na verdade a gente era muito inexperiente ainda, né? Mas como aquele disco ele é fruto de músicas que já estavam amadurecidas na estrada, né? Ficou mais fácil. Ficou mais fácil de fazer. A gente teve 36 horas, um pacote lá na Isaac, tempo que era na Isaac, lá no centro ainda de Porto Alegre, né? Ah, cara, que legal ouvir essas histórias. Gravador de 2 polegadas, e foi tudo muito rápido, né? Mas como as músicas já estavam ensaiadas, passadas... Já estava tudo na ponta Tudo na ponta, né? Então a gente conseguiu gravar tudo dentro daquele tempo lá. Legal. Dali pra cá, bom, daí tu já tava com 18 para 19, né? Eu já tava 17 para 18, né? 17 para 18. E aí dali pra cá o troço só foi evoluindo, né? Só foi aumentando. Eu lembro, eu acompanho o tempo do Azaf, né? Que ele era tipo assim, se falava, todo mundo falava em Azaf, né? E era tu que fazia o bar. Bom, até hoje, né? Alguns... Então era muito forte assim, a influência, né? Da questão da música, da adoração na igreja. O Azaf influenciando bastante pessoas, né? E a banda era tu. Daí na bateria, não lembro na época que era quem fazia a bateria pro Azaf. O Paulo fazia bateria. Era o Paulo, né? O Paulo chegou a gravar vários discos. Chegou a gravar. O Paulo chegou a fazer parte do Gottfriedson também. Ele foi baterista do Gottfriedson durante um bom tempo, né? Depois ele saiu, mas aí ele participou cantando, né? Então, no Gottfriedson foi a primeira aparição do Paulo como cantor, né? Legal. E depois ele gravou bateria durante um bom tempo também. Mas a gente tinha uma dificuldade porque existiam poucos músicos aqui naquele tempo. Então a gente trazia baterista de fora e pianista de fora também. Hoje, graças a Deus, né? Isso é uma dificuldade superada, né? Que a qualidade dos músicos aqui é impressionante, né? Tem muita gente boa, né? Muita graças a Deus. Agora tu falou no Rafa Marques, pô... Grande batera, né? Grande batera. Tem o Daniel Cabeça, né? Também. Cabeça. O Giba, grande músico. Grande músico também. Tem uma galera boa aí, né? Uma galera boa, né? E tem o João Batista é esse. É o nosso pai de todos aí. Tô passando bastão já. Não, tá louco. Tem muita estrada aí. Eu vejo assim com muita alegria, né? Que tudo aquilo que foi sonhado lá no passado. Quando a gente sonha os sonhos de Deus, né, Marcelo? Essa é muito importante. Quando Deus coloca uma semente, a gente corre atrás dessa semente e ele vai agregando pessoas. Se a gente olhar, tem hoje pessoas com quem a gente caminha junto há mais de 40 anos. Isso é muito gratificante, né? É aquilo que tu falou no início, né? Ninguém faz nada sozinho. É muito gratificante isso. Então a gente é a soma das nossas influências, das nossas oportunidades, mas hoje com o olhar que eu tenho, eu percebo como Deus age em silêncio. Sim. Nos oportunizando um caminho, nos colocando ao lado de pessoas-chave, né? É verdade. Ter essa amizade com os Figueiró há tanto tempo, com os Gottfriedson, com a Azaf há tantos anos, né? Sexta a gente ainda tocou junto, né? Que legal. E são as histórias que a vida vai... Tocou com o Júlio, né? Júlio. Pô, o Júlio é fantástico, né? Um cara muito bacana, né? Demais. Eu até achei que ele ia vir contigo hoje aqui. Acabei esquecendo de dizer, ô Júlio, quiser aparecer lá pra ver como é que é lá e tal. Eu falei pra ele vir. Ele não quis. Não, mas ele vai vir, hein? Vai vir, né? O Júlio tem uma sensibilidade musical muito grande. É um compositor diferenciado, né? Todo mundo conhece aquela música dele, Espírito, né? Que é uma inspiração maravilhosa, né? Muito legal. Mas assim como essa, ele tem outras também. Ele tem músicas lindas aí por sair.
E o Júlio tem umas histórias muito legais também, né? Da forma com que Deus resgatou ele, né? E que Deus ajudou ele de uma forma, esse talento que ele tem, esse dom que Deus deu para ele. E sempre quando a gente conversa assim, é muito bom assim ouvir, a gente se fortalece, né? A gente se fortalece. Te diria assim, Marcelo, é uma alegria caminhar junto com ele nesse tempo atual, né? É verdade. Uma amizade de tantos anos, né? E ver que Deus continua agindo na vida dele, inspirando ele, dando músicas novas para ele, dando sonhos novos, né? Então me alegro muito na vida do Júlio, um grande amigo. Um cara fantástico, Fantástico. Né? Bom, que nem a família dele são todas, né? Todos que... Eu acho que eu não conheço só um. Eu conheço o Isaías, o Paulo, o Júlio, eu acho que tem um outro irmão que eu não conheço. Mauro. Que é o Mauro, né? Esse eu não conheço, mas os três são fantásticos, né? São pessoas realmente que merecem todo o nosso respeito pela história, né? A história do pai, do Paulo, né? Do pessoal, da família deles. Incrível, né? Como fomentar o evangelho aqui, né? Como fomentar o evangelho. Investiram muito no evangelho. Mas, Marcelo, tu sabe que Deus vai, às vezes, nos surpreendendo, né? A gente está falando das pessoas que Deus colocou. E uma das grandes influências que eu tive também na questão do contrabaixo foi um amigo lá de São Paulo, Nelson Bomilcar. Nelson Bomilcar, né? Então, bem rapidinho a história é assim. Em 75 eu fui a São Paulo num congresso lá dos Jovens da Verdade. E lá eu conheci um cara-chave, o Edilson Botelho, irmão do Estênio Márcios, que hoje é conhecido como um grande compositor, né? Sim. Mas na época o grande compositor já era o Edilson. E o Edilson foi quem me deu o start para me começar a compor. E nessa viagem eu conheci o Gerson Ortega e o Nelson Bomilcar. Uma pequena gravação que eles fizeram eu acompanhei lá. Gerson Ortega. Gerson Ortega. Anos depois, em 79, a gente participou de um encontro em São Paulo, Geração 79, e eu tive uma nova aproximação com ele. Primeira vez que eu toquei num Fender, tive uma sorte danada do meu Janine arrebentar uma corda e tive que pedir o Fender dele emprestado, né? Que legal, cara. E foi muito legal, foi muito gentil, né? E eu sempre me espelhei muito nele também, não só pelo lado musical, mas porque eu via a gentileza dele em tratar com os outros músicos. Então aquela coisa assim, eu quero ser que nem esse cara. Entendeu? A gente vai tendo influências positivas e aqueles que é um contraste com eles, né? Então lá pelos anos 80 começou a vir o Gerson a gravar em Porto Alegre. Vinha gravar teclados para nós aí. Então a gente já fez uma amizade grande aí. E agora recentemente eu venho tendo a alegria de ir em algumas viagens Brasil afora participar com o Nelson do ministério dele, né? Com a banda dele que ele chama de Confraria das Artes, né? Então assim, tive essa oportunidade de viajar pelo Brasil com ele, em alguns lugares lá como Piauí, Goiás, Brasília, né? E a gente tocar aquelas músicas desvencedoras por Cristo, do Grupo Semente, com o próprio compositor, né? Então nem em sonho jamais eu imaginava isso. Imagina. Eu fico imaginando, eu fico pensando aqui, tu tá falando e eu tô já viajando aqui, né? Cara, é tão bom quando a gente vive num propósito, né? Quando a gente coloca a nossa vida, assim, num propósito, né? Porque daí tudo começa a fazer sentido, né? Então a gente começa a acontecer coisas na nossa vida que a gente não esperava. E a vida cada vez sempre nos surpreende. É claro que a gente como cristão, a gente também tem a consciência, né? Que algumas dificuldades, outras pessoas, muitas dificuldades, a gente vai ter que passar, a gente passou e tal. Mas são coisas boas que nos ajudam a superar, né? São aquilo que Cristo prepara pra gente. Que são essas surpresas, né? Eu mesmo agora que... Cara, pra mim tá sendo uma experiência fantástica, assim. Poder estar conversando contigo aqui no programa, né? Que eu comecei assim por acaso, né? Por acaso. E Deus tem sido muito generoso, assim, em colocar pessoas aqui que realmente são pessoas que levam uma vida relevante, né? Com propósitos e que tem muita história para contar e muito a ensinar pra gente, né? Então, João, assim, as tuas histórias é muito legal de ouvir. E aí depois, eu lembro de uma época que tu, várias vezes, né? Tu gravou com a Azaf, né? E
se eu não me engano, tem um disco em especial que foi ao vivo. Bom, mas um que marcou pra mim ali, eu esqueci o nome, eu acho que é... Tu lembra onde foi gravado? Lá na comunidade? Na comunidade. É Igreja Viva? Igreja Viva. Igreja Viva, em 97. 97. E também eu tenho lembrança de ti quando lá no Teatro Presidente, uma época tu tocou com o Paulo, Toquei né? com o Paulo lá. Tocava com ele. A gente escutava aquele som assim e era demais. Era muito inspirador, né? Muito inspirador. E essa inspiração, eu acredito, eu tenho a fé nisso, né? Eu como um cristão, eu acredito que Deus, ele capacita as pessoas para nos inspirar, né? Pro bem, né? Então, automaticamente Deus nos inspira, né? Porque se ele coloca a capacitação em ti, é porque tudo que é o que ele sabe, ele coloca em ti. E aí tu inspira as pessoas. Então, olha o que é o plano de Deus nas nossas vidas, né? Impressionante. É impressionante. Impressionante. Mas me conta mais histórias aí e tal. Pois é, olha só. Se a gente sonha com algumas coisas e corre atrás delas, às vezes a gente pode atingir mais, menos, ou não atingir aquilo que a gente sonhou, né? Mas o que eu tinha em mente? Eu só queria servir a Deus com música. Não estava pensando em fazer uma carreira musical. Tanto é que eu fui estudar outras coisas, fui trabalhar em outras áreas, né? Mas Deus viu que tinha um desejo de servir Ele com música. E nem em sonho eu podia imaginar que Ele me dá tantas oportunidades, né? Tanta gente com quem a gente já gravou. Depois teve os primeiros anos 80, que a gente começou a gravar aqueles discos que eram mais voltados para louvor, né? E que, assim, até hoje fazem parte da trilha de tanta gente, né? A gente vê os comentários no YouTube e vê os testemunhos dos depoimentos, né? E depois nos anos 90 já com a Brasa também, tive uma participação bacana com o Marcelo Guimarães. Marcelo Guimarães. Querido Marcelo, hoje está lá na Inglaterra. Na Inglaterra, já faz anos já. Faz anos que ele está lá. Chegamos aí na Inglaterra a gravar um disco com ele lá. Que legal. A gente fez um ao vivo em Bognor Regis, lá em 2008, se não me engano. Ele foi faz acho que uns 20 anos já que ele tá lá, né? Ele foi no ano 2000 pra lá. 2000, em torno de 20, 21 anos, né? Então tem, assim, intersecções, né? Pessoas que Deus coloca no nosso caminho, a quem a gente trabalha junto, desenvolve uma amizade, desenvolve um companheirismo, né? E no meio de tudo isso, Deus vai trabalhando na gente também, né? É muito importante, né? E assim como a gente recebeu a influência de outros, né? Tanta gente que me influenciou, o Donald Stowe, um pai, né? Um pai na música para nós. Ao mesmo tempo a gente pensa em como que a gente influencia a próxima geração. Porque tudo aquilo que a gente pratica, tudo aquilo que a gente faz, muitas vezes é um espelho para outros, né? É verdade. Por isso que a gente precisa sempre ter muito cuidado com a nossa vida, com como é que a gente vai se conduzindo, porque tem uma geração que vem atrás. Então a gente quer passar aquilo que a gente recebeu do Senhor, né? Muito importante ouvir isso, porque essa me tocou muito assim quando tu falou sobre as amizades, né? As pessoas prontamente tá dispostas a ensinar, a ajudar, né? Fantástico que tu falou ali sobre a primeira vez que tu pegou um Fender na mão. Aí tem um detalhe, né? Muitos anos depois toca o meu telefone e o Nelson me liga vendendo esse Fender. Ah, tem isso aí ainda. Tem isso aí. Primeiro eu tentei demover ele da ideia de vender aquele Fender, né? Porque aquele Fender fez uma quantidade de discos históricos, sim, muito grande, né? Depois eu acabei comprando ele. Então legal. Eu deixei junto com outro que eu tinha lá. Ficávamos os dois conversando, né? Quem fez cada disco, né? É legal, né? Muito legal. É legal. E hoje tá com ele em São Paulo. Eu deixei com ele em São Paulo desde 2018. Eu deixei com ele lá para ele curtir também. Deixou lá. Deixei lá. É isso que eu digo, ó. É esse espírito, sabe? De companheirismo, de amizade, sabe? De ver o que é importante na nossa vida. Tem pessoas que às vezes se apegam em tantas coisas, né? Que, por exemplo, eu tenho, mas é só meu, né? O compartilhar, né? Assim, eu lembro num passado não tão distante que algumas vezes acontecia aquelas questões de, empresta o instrumento. Não, eu não digo assim que o cara vai pegar e levar pra casa, né? Não tô falando nisso. Não, pelo amor de Deus, senão daqui a pouquinho os caras vão vir aqui. Os caras vêm e levam tudo que tem. Vem e levam tudo.
Mas tu tá tocando em algum evento, assim, né? E a pessoa ser gentil, né? Nessa parte. Sim. Né? Eu lembro que eu fui tocar na festa da música ali e tava o Eli Soares tocando e a gente trocando uma ideia ali sobre baixo, né? Eu e o Braguinha, né? E aí a gente conversando, ele, cara, esqueci meu cabo. Só que nós estava em Gramado Canela, se não me engano. E eu já tava descendo embora. Aí eu tinha meus cabos, que era um pouquinho meio caro, né, os cabos. E eu digo, cara, eu tenho meu cabo aqui. E ele disse, cara, eu não tô sem cabo. Eu digo, bom, faz assim, ó. Pega o cabo aí, quando terminar o evento, uma hora dessa tu me entrega, sei lá eu aonde. Graças a Deus acabou voltando o cabo pra mim, né? Mas são essas gentilezas, né? Sim. São nas pequenas coisas, às vezes, que a gente precisa também. A gente demonstra, né, o evangelho, né? Em pequenas coisas, né? Nas pequenas coisas. Né? Em servir também, né? Sabe que o baixista, ele toca um instrumento que tocando sozinho não é tão legal, né? Então, ele, mais do que os outros, ele precisa de uma banda, né? Precisa da banda. E talvez seja a coisa mais difícil a gente achar as boas parcerias, né? Porque houve uma época que era difícil conseguir instrumentos. A gente, para ver um instrumento importado, a gente tinha que viajar, vai a Novo Hamburgo, vai a São Paulo. Hoje, graças a Deus, tem em todo lugar. Mas continua sendo, assim, um privilégio quando a gente pode ter parceiros, né? Bons parceiros musicais, pessoas talentosas. Deus tem agregado tanta gente, né? Hoje em dia tem uma quantidade de músicos. Vamos falar do Simon Saldanha, né? Pô, Simon grande. Daniel Vargas. Tanta gente, né? Alexandre Vieirinha. Conheci o Vieirinha com, acho que ele tinha 16 anos, né? Lá em Livramento. Eu acho que ele é mais novo que eu, acho. Eu tô com 43. Acho que é regula. Acho que é mais ou menos, né? Por aí. Tive a oportunidade de gravar antes de ele ir embora lá para os Estados Unidos, né? Sim, naquela gravação que ele fez. Lá na casa dele, lá fazer uma gravação lá. Não lembro o que era que eu gravei exatamente. Era alguma coisa aqui da Assembleia aqui de Cachoeirinha. Mas eu tive a oportunidade, né? Um cara fantástico também, fantástico, né? Grande músico. Então, amigo querido, né? Deus vai colocando as pessoas, né? E a gente tem que estar com olhos abertos, ouvidos abertos e valorizar essas parcerias, né? Então, graças a Deus, tem pessoas de muitos anos que a gente continua até hoje junto, né? Isso é muito importante, né? Muito importante. Eu tava lembrando aqui, até quando o Giba esteve aqui, a gente conversou, teve um bate-papo também. O Giba é muito fã teu, assim, também, né? Eu dele também. Monstro embaixo. E a gente se criou junto também, né? Sempre, o João Batista e tal. E eu falei pra ele, Giba, me conta como é que é como é que é a sensação de tu gravar um DVD, assim, com uma pessoa que te influenciou também, né? Que é o João Batista, né? Que é tu, né? E ele contando assim, eu fiquei só escutando, achando fantástico aquilo. Eu achei muito lindo, muito puro, muito influenciador, assim, sabe? Aquela questão de vocês revezarem, né? A guitarra, o baixo, né? Aquilo eu achei uma comunhão, assim. Vocês transmitiram, assim, né? Transmitiram uma coisa muito boa. Uma coisa muito boa. Porque o músico tem uma certa vaidade, né? Assim, eu digo num contexto, né? Não tirando, né, um percentual, né? Mas o músico tem uma certa vaidade, né? E muitas vezes isso, às vezes, acaba atrapalhando um pouco, né? Se cria até tipo uma arena, né? Uma arena de performance e tal. E a gente vê que isso não agrega em nada, não soma em nada, né? E o que realmente soma é compartilhar. Sabe que essa gravação foi muito interessante, né? Porque a gravação foi feita em Curitiba e a gente fez os ensaios na minha casa. Foram 25 ensaios. 25 ensaios. Porque ia mudando o set, né? Agora essa entra, essa sai, vem, volta. Então a gente fez um pouco mais do que era esperado até. Mas o clima foi tão bom. Nós tínhamos 2 bandas inteiras, né? Todos os instrumentos tinham 2. E a gente fez esse meio de campo, violão, guitarra, baixo ali, a gente ia trocando, né?
E até hoje eu me lembro do clima dessa gravação. Não teve nenhuma briga, não teve nenhuma confusão, ninguém assim magoado, ninguém chateado. Legal, né? Um alto astral. E quando chegou em Curitiba, né? Aí que talvez explique por que tantos ensaios, né? Sim. Chegou lá, um palco gigantesco, Aham. lá pelas tantas um coral que a gente nem sabia que ia ter. E a gente... assim, Não sabia que ia ter um coral lá. Não foram avisados. Não foram avisados. Não imaginava que ele ia ficar na frente de uns dos outros, né? Então a gente tava num palco gigantesco, quase sem poder se enxergar, né? Felizmente eu tava perto ali do Vieira, do Giba, né? O Cabeça ali, Sim. mas o Samuel tava lá do outro lado, né? Poxa vida. E a gente não teve muito tempo de passar, porque o equipamento que vinha de um outro show, ele atrasou, então ele chegou em cima da hora. Então a gente tinha que estar com tudo bem ensaiado mesmo. Mas foi muito legal aquela gravação, foi assim, singela até, né? Mas foi muito, muito bacana. Foram os ensaios que fizeram a diferença, né? Porque assim, eu achei muito legal, todo o DVD, sabe? Muito legal, a gente sente uma coisa boa, sabe? Ele tem uma autenticidade, né? É aquilo ali que é o Ministério do Azaf, é aquilo que a gente sempre fez, né? Não tem uma roupagem assim muito diferente do que era a nossa realidade, né? Então, nesse ponto foi muito legal. Muito bacana. Legal, cara. Muito legal ver essas histórias assim, de poder ter assistido um DVD e agora tá escutando a história de bastidores, né? Isso é muito, muito interessante, assim. E o Azaf, eu até tava pensando aqui, será que é muito difícil o Azaf vir aqui no programa? Acho que não. Como é que ele tá em relação à pandemia, assim? Tá meio... Não, tá tranquilo. Já tá rodando o Brasil de novo. Legal. Uma hora dessa que eu vou tentar deixar mais assim... Ele tem muita história pra contar. Tem muita história. A gente podia combinar uma hora de vir, tu vem junto com ele aqui, né? Marcelo, eu tive o prazer de viajar com ele pro Oriente Médio. Oriente Médio. Oriente Médio. E é impressionante o trabalho que ele faz lá. E uma coisa muito legal que aconteceu, a gente fez um congresso na Palestina, na cidade de Belém. Poxa vida. Primeiro a gente andou em Nazaré, depois em outro lugar. E lá em Belém teve um congresso que vinha bandas árabes de vários lugares lá. Então é uma musicalidade muito diferente, com escalas diferentes, com um ritmo diferente. Foi muito legal. E eles não usam muito contrabaixo, né? Pelo menos nesse momento não usavam muito. Faziam mais baixo de teclado, né? Aí eu apareço lá com baixo de 6 cordas, né? E aí eles já olham, o que é isso aí? Mas foi legal, foi muito bacana. Que legal, cara. Muito, muito, muito legal essas histórias, né? São os presentes que Deus nos dá, né? Presentes na nossa vida, né? Inesperados, né? E que fica pra vida toda, né? Imagina, uma coisa fantástica é essa questão da música e a gente começar a falar que é uma coisa que não acaba nunca. E nunca vai acabar, né? Eu fico imaginando como é que vai ser depois, né? Dessa vida aqui, né? A música, né? A música sempre, 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 sempre fluindo. A banda lá em cima é boa, hein? A gente tem que estar preparado, né? O pessoal que já subiu é da melhor qualidade, né? É verdade. Cara, muito, muito legal ouvir tu falar essas histórias. Tu chegaste a produzir, assim, discos do Azaf, discos inteiros? A produção era mais compartilhada, né? Mas teve alguns que eu produzi inteiro, né? Um disco que eu gosto muito é um disco gravado ao vivo na Argentina, chamado Igreja Viva em espanhol. Foi no ano de 98. Então foi o Rafa Marques na bateria, Alexandre Paz no teclado, e acho que foi o primeiro disco que o Alexandre Vieira gravou guitarra. Então a gente fez todos os ensaios lá em casa, e quando a gente viajou para a Argentina, né, a gente ia encontrar os vocalistas lá, né? Então fica aquela coisa, né? O que um tá esperando do outro, né? Como é que é? Então até hoje eu lembro assim da sensação de alívio deles quando a gente fez o primeiro ensaio na Argentina, né? Porque a impressão deles foi assim, poxa, chegou uma banda boa, né? Porque às vezes não sabe quem tá esperando, né? Às vezes é uma surpresa, né? Surpresa. Eu vi que eles gostaram bastante. E eu gosto muito desse disco também. E cheguei a produzir, assim, disco inteiro, acho que foi esse, né? E acho que um dos discos de 86, 87, acho que o Canções do Espírito Santo, eu fiz também. Eu lembro que tem um solo de uma música, é uma música
do Azaf, uma música que o Azaf gravou, que tem um solo de guitarra que foi muito... como é que era o nome da música? Era... Pô, não vou fazer com a boca aqui, senão não vai ficar engraçado, né, Luan? Era Ensina-me. Ensina-me. Ensina-me, né? Eu não lembro se o título da música era esse, Ensina-me. Aquele solo foi tu que... Foi eu que fiz também. Que fez? Aquele solo foi a última coisa que foi gravada nesse disco, de 84. É? Tava fechando a tampa do disco, tava pronta a música, o Gerson Ortega fez o arranjo da música, um arranjo muito bonito, com teclados, né? Pô, eu me lembrei do solo e me arrepiei, porque foi um solo bem inspirador, muito, parece que tem, como é que eu posso te dizer, cara, a impressão que desde o primeiro momento que eu escutei essa música com esse solo, é um mover, sabe, é uma coisa especial, sabe? Aí eu ia te perguntar sobre a inspiração desse solo, né? Que às vezes tem histórias muito ilusitadas, né? O cara fez correndo na hora, ou o cara acordou e já fez o solo, ou o cara pensou muito, depois mudou. Eu queria saber como é que foi a história da criação desse solo aí. A história desse solo aí. O que acontece? Normalmente eu chegava para fazer os solos com 80%, 90% dele pronto, né? Alguma coisinha finalizava no estúdio, né? E esse também estava assim, mas o que eu queria? Eu queria uma coisa cantável. Não estava preocupado com uma performance difícil. Tanto é que tem solos mais difíceis que eu fiz depois que não tiveram o mesmo impacto que esse, né? Então esse solo, ele canta com a guitarra o que, na verdade, a Carmélia cantava com a voz. Não era a mesma melodia, mas ele tinha uma coisa assim de... Ele tinha uma coisa assim meio paralelo, né? Meio paralelo, tinha uma conexão com aquilo que está sendo feito. E assim, no mesmo clamor que tinha aquela música, né? E o interessante foi isso, que ele foi a última coisa que a gente gravou naquele disco. E foi feito no primeiro take. Pum, tá pronto. E quando a gente foi gravar o DVD, de 35 anos, né? Foi a primeira vez que esse solo foi feito ao vivo. Acredite ou não, né? Pô... Era pra ser assim, né? Era pra ser assim. Era pra ser assim. Era pra ser assim. E tu sabe que eu conheço alguns músicos que na época tiveram foi muito inspirador, até mesmo para eles começar a partir para alguns estudos, né? Eu comecei no violão assim como tu começou, né? Comecei no violão, mas eu me dediquei à guitarra a partir do momento que eu escutei aquele solo. Assim. Sabe? Então, assim como foi muito inspirador para mim, me influenciou, né? Certamente, com certeza, alguns amigos meus também foram influenciados por esse solo. E é muito simples, né? Muito simples. E tu vê como as coisas são, né? Mas tinha muita realidade ali. É uma coisa assim, uma coisa simples, que tem uma força, assim, um poder assim, de influenciar. Sabe, é uma coisa sobrenatural, né? Uma coisa muito bacana, assim. Muito legal. Sabe que o Cacau Santos gravou esse solo há um tempo atrás, né? Não sabia. Assim. Tive a felicidade de ver um videozinho do Cacau Santos gravando esse solo, acredita nisso? Que legal, cara. Bacana, né? Bacana, muito bacana. Muito bacana. E então a gente começa a lembrar, né? Tu vai falando, a gente vai lembrando de algumas coisas aqui. E, cara, realmente é aquilo que Deus prepara para o ser humano, né? Tem sido... É bem a palavra que fala que Deus é bom o tempo todo, né? Porque Ele tem nos dado... Na verdade, pessoas não enxergam o lado bom das coisas, da vida do dia a dia, porque realmente às vezes falta uma conexão, né? Com o Criador, né? Porque quando a pessoa está conectada, a pessoa começa a enxergar no horizonte assim, a gente vê e percebe que Deus é bom o tempo todo. Em meio à tribulação, em meio à pandemia. Imagina, nós estávamos falando agora há pouco, né, sobre a dificuldade que foi, né? Mas a gente consegue ter o tempo assim de enxergar no horizonte e ver as coisas boas, né? Que Deus tem preparado pra gente, né? Muito bacana te ouvir falar. E esse momento foi um momento, né? Um momento bom que Deus preparou pra gente estar batendo esse papo. Que legal, né? Deus tem a hora dele, né? Tem a obra dele. Tem a obra dele.
e a hora dele fazer as coisas acontecer. Eu não posso deixar de mencionar uma pessoa aqui, Marcelo. Não sei se tu conhece um baixista chamado Nuno Prestes. Conheço, pô. Nuno é daquelas pessoas que Deus coloca no caminho da gente. Na verdade, assim, o Nuno eu conheço muito, foi muito de ouvir falar, e eu não tive a oportunidade de trocar algumas palavras com ele, talvez por falta de oportunidade mesmo, né? Mas é uma pessoa que eu conheço, assim, de muito ouvir falar. Muito querido, um amigaço. E muitas pessoas que conhecem ele, que a gente tem alguns amigos em comum, ele não é muito das redes sociais, né? Não é, né? Não. Então, assim, muitas das pessoas que a gente tem amigos em comum, assim, mais é de conversar pessoalmente. Reza a lenda que ele ainda não entrou no Orkut. Não entrou. Depois que vai passar para os outros ainda. Pois é. Então, assim, as pessoas falam muito bem. Muito bem. O próprio Ezequiel Corrêa, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi o Ezequiel Corrêa, né? Que grande guitarrista também, né? Que me falou sobre ele. Depois o pessoal da Encontros de Fé de Porto Alegre, né? Que é aquela galera ali, né? Do Ébano, do Abner, o pessoal, né? Sempre me falou muito bem do Nuno, assim. E eu, aproveitando aqui já nosso bate-papo aqui, queria já deixar registrado aqui pro Nuno vir trocar uma ideia. Tem que trazer ele. Um grande baixista, né? Um grande baixista, tem um arsenal de contrabaixo impressionante, né? Poxa vida, então esse é o cara certo. Esse é o cara certo pra trazer. Eu até vou esconder aqui e vou pedir pra ele trazer, porque vou ficar até com vergonha. Não, que nada, tá bem servido aí. Mas tu vê, né, como a gente o baixista é assim, né? Tudo que o cara é baixista, a gente já tem um desperto interesse já, né? Pra trocar essas ideias de instrumento. Muita história, né? Agora há pouco mesmo nós estávamos vendo aqui, tocando baixo e falando sobre o instrumento, né? Eu acho que é assim com todo músico, né? Se o cara é um pianista, o cara vai falar de piano direto, baixista é baixo, guitarrista também se encontra e não para mais de falar, né? Fico falando. E essa conexão é legal, né? Essa interagir, assim, né? De uma forma bem saudável, né? Que acaba nos trazendo crescimento, né? Que a arte também ela nos faz evoluir, né? Como ser humano e faz a gente enxergar melhor a vida, né? Assim, num todo, né? Já pensou que todas as atividades que a gente faz aqui na Terra, de uma certa maneira, elas param no céu, né? Para no céu. Mas a música não, né? A música não. A música não. Então, de uma certa forma, Deus nos deu como se fosse uma amostra grátis do que tem no céu. E eu acho que tem muito a ver, porque quando dois músicos se encontram, parece que o assunto é infinito, né? Infinito, não tem fim. Fala de um acorde, fala de um groove, fala de uma música, fala de um instrumento, fala, sabe, de sonoridade, mas fala, e o assunto não para nunca. Então tem muito a ver disso, né? É uma coisa infinita. Né? E a impressão que eu tenho, às vezes, é que a música tá acelerando, né? Às vezes eu brinco, o pessoal tá inventando umas notas novas que eu não conhecia. É verdade. A galera tá tocando cada vez melhor, né? Tu abre o Instagram lá, tem cada um... E a gurizada nova moendo, né? E outros estilos, né? Também, que são legais, né? Muito, muito legais, assim. Tudo que é música, né? Sempre é muito bom, muito legal de ouvir, né? Uma linguagem que conecta o ser humano em qualquer lugar que tá, né? Eu falei da Palestina, né? Quem diria, né? Que o pessoal lá da Palestina via uns brasileiros tocando, né? Eu tinha 16 anos de idade, escrevi uma música dizendo que Jesus nasceu numa manjedoura em Belém. Não achei que ia sair do meu quarto, que essa música depois ela é tocada lá em Belém mesmo, né? Diante dos palestinos, né? Imagina, assim, os presentes que Deus nos dá, né? Ela rompe barreiras. Barreiras, né? E assim a gente vai se conectando, né? Vai se conectando. A música conecta as pessoas. Imagina chegar lá na Palestina, lá, um povo que... Bom, nem eu nunca imaginei, né? Tu vê uma coisa tão assim que impossível, né? Eu penso em imaginar uma coisa impossível. É uma coisa que daí uma pessoa vem aqui e fala, não, a gente foi tocar lá. Muito legal. Teve um momento do culto que o pastor mandou os instrumentos pararem, né? E eu parei prontamente, né? Ele disse, tu segue tocando. Então eu toquei sozinho baixo com a congregação. Pensou que legal isso? Muito legal. Bacana, né? Muito bacana. Eu lembro agora, numa época que eu era muito criança, assim, né? Em torno de 7, 8 anos, que a gente ia pra igreja
E é uma coisa muito engraçada, sabe, João, que até hoje eu tenho esse sentimento, sabe? Quando a gente se aproximava do templo, assim, tava o coral cantando. Eu lembro, tem isso muito forte na minha memória, né? E eu lembro quando a gente se aproximava, assim, do templo, tava o coral cantando e era muito lindo, sabe? A impressão que me dava, parecia que eu tava no céu. Naquela época de criança, né? Era uma alegria, assim, uma coisa fantástica. E pra te ver, né? A música, ela tem essa presença, né? Ela é uma presença, né? Impressionante, né? Como ela pode ser usada por bem e como também pode ser usada para o mal. Quando a gente lê o que aconteceu na história da música universal, mais recentemente, né? A Revolução Cultural dos anos 70, né? Então a música teve um papel como um vetor, né? Daquilo que se queria propagar na época. E da mesma forma, por lado do bem, ela é talvez o principal veículo, né? Quer transmitir alegria, quer transmitir paz, quer transmitir energia, qualquer coisa que a gente quiser transmitir, não conheço um veículo melhor que a música. E o papel das igrejas, acho que ainda não foi devidamente avaliado, né? Eu acho que a academia e o mundo não percebeu ainda o papel que as igrejas desempenham no fomento, na geração de músicos, na formação dos músicos. Se a gente considerar a quantidade imensa de músicos da maior qualidade que tiveram os primeiros passos na igreja. Uma das coisas mais difíceis para o músico, Marcelo, é encontrar uma plateia, tocar diante de uma plateia. Ele pode ser o melhor do mundo no quarto dele, mas quando ele toca na frente de um povo é diferente. E as igrejas nos proporcionam esse feedback diariamente. Impressionante isso. É uma coisa que eu lembro que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? E de uma certa forma, claro, assim como a música ela é uma presença, né? É uma coisa divina, né? Uma presença que Deus, né? Que é Deus, né? Através dos sons, né? Porque ele é tudo, né? Tudo é para ele, tudo vem dele, tudo está nele. E é uma coisa muito que é muito engraçado de eu pensar agora, refletindo assim, escutando tu falar sobre eu sempre fui muito retraído, muito fechado, muito para baixo, e a música é como se fosse um tratamento, sabe, que foi me libertando, né, eu fui muitas crianças, né, no país, no Brasil principalmente, e no mundo afora, muitas vezes passa por uma infância difícil, né? Uma infância de dificuldades, que a gente vive num país que não é fácil, né? Não é assim 100% da população que tem certas facilidades. Então muitas das crianças, às vezes, elas não têm uma infância saudável, né? Sempre falta alguma coisa, é uma preocupação, é uma briga de pai e mãe e tal. Então, em muitos lares brasileiros existe muita turbulência, né? No ambiente familiar. E de uma certa forma a música ela tem ajudado, sabe, assim como me ajudou. E eu lembro que eu sempre fui muito fechado, né? Era muita tristeza porque às vezes não tinha com o que brincar. Não tinha brinquedos, às vezes tinha vontade de comer algum doce. A gente passou uma infância com muita dificuldade, né? Mas quando vinha a música, quando a gente ia na igreja, aí vem a parte que tu falou, né? O que a igreja nos proporciona, né? Sem dúvida. A gente chegava lá, eu lembro que eu tava chegando próximo da igreja, essa sensação de parece que eu tava no céu, é a alegria que dava, assim, né? Na questão da música, da presença, que acredito que Deus se manifesta através da música, né? E a primeira vez que eu lembro, assim, que eu fui tocar, assim, né, na igreja, que eu olhei para baixo, tinha um pessoal, né, que estava cultuando ali. Parece que parece que é o paraíso, né? É o paraíso. São as coisas que a igreja nos proporciona, né? Sem dúvida. Então é muito bom, assim, ouvir o que tu falou em relação a
a pessoa tá na frente de pessoas, né? Às vezes o cara é um baita músico e tal, mas fica fechado, né? Na performance. Na performance. Né? E tem um aspecto também, né, Marcelo, que é fundamental, que a gente pontue, né? Que é o fato da gente tocar na presença de Deus também, né? Então a gente está na presença dos irmãos, né? Essa questão do público, né? Servindo os irmãos e sabendo que ali no meio da plateia está o criador da música, né? O criador da música. Como que isso muda a nossa forma, né? Como que isso muda a nossa maneira de nos portar, de tocar e de pensar, né? É bem forte isso. Então a música traz a presença de Deus, né? O pastor Marcelo sempre dizia que os instrumentos atraem a glória de Deus, atraem a presença de Deus, né? E isso é o que a gente procura, né? E é uma coisa muito, tu vê que Deus ele é perfeito, né? Deus ele é perfeito. A gente olha no meio disso tudo e enxerga Deus se manifestando através da música, através dos sons. E ao mesmo tempo, Deus se manifestando através do talento, influenciando outras pessoas. Para que outras pessoas sejam tocadas por alegria, por sentimentos bons. Aquele mesmo sentimento que eu sentia lá quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Sabe? Que muitas vezes a criança não brinca, e aí tu vai numa reunião e aí tu escuta, sabe? E te traz alegria, te traz aquela coisa boa, sabe? É a presença de Deus. É muito legal a gente trocar uma ideia, ter esse bate-papo sobre a música, né? Porque é uma coisa que é infinito, né? Infinito. E Deus planeja no longo prazo, viu? Hoje, olhando para trás, todas essas histórias aí, elas não foram um improviso de Deus. É verdade. Lá atrás ele pegou outro, juntou outro, criou conexões, criou cenários, então nos colocou junto pra gente, como diz Provérbios, como ferro com ferro se afia assim um amigo a seu amigo, né? E Deus vai nos ensinando. Uma coisa que eu sempre lembro na palavra, né? Pra mim tem alguns modelos de músico na Bíblia, né? O mais conhecido de todos é o Davi, que escreveu 72 salmos, né? Os salmos refletem histórias da vida dele, momentos cruciais da vida dele. Mas tem um músico anônimo na Bíblia, que ninguém sabe o nome dele, que está lá em 2 Reis 3,15. Só diz que quando esse cara tocou, a glória de Deus se manifestou. E a palavra profética veio. Então isso mostra também um modelo para mim, né? Um modelo anônimo, ninguém sabe quem ele é, de onde ele veio, mas havia alguma conexão de Deus na vida desse homem, que quando ele tocou, fluiu. Então, e isso que é importante, esse que é o fundamental. Esse é o fundamental. Porque a gente pode tocar as emoções das pessoas, a gente pode tocar a alma das pessoas, mas o fundamental é que o Espírito Santo toque no espírito das pessoas. E aí existe transformação. Senão a gente atua apenas no aspecto emocional, cultural, que por si só já são muito bons. Mas quando a música ela é um vetor da presença de Deus, o Espírito Santo toca na vida de outra pessoa e aquela pessoa é transformada, aí a gente vê, de uma certa forma, isso que aconteceu em 2 Reis 3,15. A gente vê a glória de Deus se manifestando. Fantástico isso. Fantástico. João, eu sou muito, muito grato, assim, por tu estar aqui hoje, né, nesse bate-papo. Eu também, uma alegria. E de coração mesmo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, né? Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha mais outras oportunidades de ter um bate-papo assim como esse, tocando, nos divertindo, né, pro Sem bem, dúvida. né, influenciando pessoas, né, pro bem, né, assim como Deus te usou para me influenciar, para me inspirar, né, musicalmente. Tu certamente está influenciando outros também. Eu sempre me espelho assim em pessoas, assim como você, né, para influenciar pessoas também, né. E tanto é que o objetivo de a gente estar aqui conversando hoje é isso, né. E a gente está falando para aquela pessoa que está às vezes até assim desmotivada em tocar, em arranhar um violão, né, porque isso acontece muito, né. Às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo executar legal e tal. Que não é
a essência não é isso, não é a alta performance, Não. mas é sim aquela alegria que a música nos traz, né? Poder fazer de uma forma relevante, que daí que nem tu falou do solo, né? O solo que tu fez, sem querer mostrar alguma performance, mas que tocou muitas pessoas, influenciaram muitas pessoas, né? E é isso, né? É com essa intenção que a gente tem dúvida. esse bate-papo aí, né? De poder espalhar, né? Espalhar essa boa nova, espalhar essas ideias, né? De que são os mandamentos, né? De Cristo, né? Eu vejo assim, Marcelo, a música é um dom de Deus, né? E a gente se defronta com uma pergunta, né? Como é que eu vou usar esse dom que ele me deu? Eu posso usar de uma maneira secular, não tem problema nenhum. Mas quando a gente reconsagra a ele esse dom e decide que esse dom pode ser utilizado de tantas formas, mas tem uma forma que é trazer a glória dele. Quando a gente derrama esse dom aos pés dele, como se fosse o nosso vaso de alabastro, né? Aquilo que para nós músicos tem mais valor a nossa música. Onde que a gente aplica ela? Não existe uma aplicação melhor para a música, na minha maneira de ver, do que trazer a presença de Deus. A gente pode tocar na frente de 10, 100 mil pessoas. Uma vez eu toquei no Rio de Janeiro, um lugar com 100 mil pessoas. Viajamos para tocar uma música. Até onde podia olhar, tinha gente. Tinha gente. Mas se tiver essa gente toda e não tiver a presença de Deus, de nada adianta, né? Não adianta nada, né? Então Deus, eu acho que ele vê também dessa forma, como uma ferramenta dele, que quando ele decide usar, tem proveito, né? E às vezes Deus não vai nos usar, às vezes Deus vai usar outras pessoas, e a gente tem que saber isso, que tem momentos que Deus usa um, momentos que Deus usa outros. Então eu quero contribuir com aqueles que Deus está usando. Se Deus parar de me usar de alguma maneira, quero que outros sejam usados por ele. Isso é muito. Porque o que importa é a glória dele, né? O que importa é a glória do Senhor. A gente não é nada, né? Se fosse tirar um instrumento da minha vida, se fosse tirar gravação, se fosse tirar a composição, a vida segue. Agora, se tirar a presença de Deus, vamos colocar o que no lugar? Aí é o problema, né? Aí é o problema. Aí não tem prêmio de consolação, né? Então eu queria deixar isso, né? Se alguém deseja fazer música, se alguém sonha com música, o melhor sonho possível com música é sonhar em Deus usar a sua música para a glória dele. Eu fui surpreendido por Deus, porque eu não sonhava tanta coisa que já aconteceu, que já faz parte de uma trajetória, que faz parte de um passado. Nem nos maiores delírios eu imaginava que ia participar de tantas gravações, que ia ter um caminho que Deus foi proporcionando. Como a gente disse no início, sozinho eu não faria nada, né? Verdade. Deus me deu a honra de participar com outros que ele estava usando, e Deus nos surpreende. Então quem quiser ser surpreendido por Deus, basta entregar para ele o seu dom, viver com ele, consagrar para ele, e vai ser surpreendido. Que palavra, hein? Muito bom ouvir, muito bom ouvir. Muito obrigado, João Batista, por ter participado aqui, e com certeza esse vídeo vai ficar na história aqui, né? Bom, para mim já está sendo muito marcante, né? Que bom, que legal. E espero que toque outras pessoas, né? Com certeza vai tocar, porque realmente tu é um ícone aí na música, né? Gospel aqui no Brasil, né? No estado do Rio Grande do Sul. E muito bom te ouvir. Muito bom te ouvir. Muito bom estar aqui. E muito obrigado por ter vindo. E pessoal, esse aqui foi o João Batista, grande produtor musical. E que aula hoje, hein? Que aula. E eu já vou deixar dito aqui, certo, que a gente vai ter mais encontros aqui, é claro, né? Se tiver espaço na tua agenda, né, João Batista? Sempre tem. Né? A gente vai dar um jeito aqui, vai fazer outra coisa. Porque sempre falar contigo, né? Eu observando agora, é uma coisa boa, é uma atmosfera boa, né? E que bom que Deus tem te usado. Que bom. Né? Para influenciar, e muito mais ainda certeza eu tenho que as influências que eu tive através da tua pessoa realmente foi uma coisa que
Foi um presente de Deus para minha vida. Que bom. Então eu te agradeço demais. Que alegria. Muito obrigado, João. Deus abençoe. Obrigado. Alegria estar aqui.